tem guapeva lá no mato. No brejinho tem ingá. No campo tem curriola, murici e araçá. Tem uns pés de marmelada, depois que passa a pinguela. Subindo pro cerradinho, mangaba e mama cadela. Assim se expressou o cantor e compositor goiano Marcelo Barra, na música Frutos da Terra, de 2005. E vamos matutar no programa de hoje sobre o bioma cerrado, conhecer e ensinar para conservar. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, de cor clara, olhos verdes. Estou vestindo uma blusa branca com estampas de rosas. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem de pele branca, cabelo e barba pretos, usando uma camisa também preta e ao fundo uma parede na cor verde. E para matutar sobre o bioma cerrado, conhecer e ensinar para conservar, a nossa convidada de hoje é a servidora técnico-administrativa da Diretoria de Comunicação Social do IFG, a publicitária Ana Carolina de Oliveira Mota. A Ana Carolina é mestre em ensino para educação básica pelo Instituto Federal Goiano. E você já sabe, através do QR Code que está aqui na tela, você tem acesso ao currículo Lattes completo da nossa convidada. Ana Carolina, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o Cerrado, esse que é considerado a savana brasileira e o berço das águas. É o único bioma da América Latina e abrange cerca de 22% do território brasileiro. Há anos é habitado por populações indígenas. É repleto de biodiversidades. Esses são aspectos que constituem a multiplicidade de características do Cerrado. Ana Carolina, o que significa, então, conhecer, ensinar e conservar o Cerrado? Olá, eu sou Ana Carolina, sou uma mulher de pele clara, cabelo loiro, estou vestindo uma blusa azul marinho e ao fundo tem uma parede de tijolinhos. Então, Thalita, eu acredito que para conservar, a gente tem que conhecer. A gente só valoriza aquilo que a gente conhece, né? Então, eu gosto de dar um exemplo do cachorro caramelo. As pessoas, todo mundo conhece um cachorro caramelo, né? Já viu nas ruas, eles viraram sucesso, febre nas redes sociais, por conta dos memes, né? Das piadas. E então eu fico imaginando, se hoje, do nada, sumisse do planeta todos os animais, todos os animais não, todos os cachorros caramelos. Com certeza ia ter uma comoção nacional em relação a isso. Mas aí, em contrapartida, eu fico pensando, o cachorro vinagre, que é um animal silvestre, típico do Cerrado e que está ameaçado de extinção, se ele realmente se extinguisse, será que haveria uma comoção? Será que as pessoas saberiam quem era, né, quem tinha sido o cachorro vinagre, qual sua importância, né, para o meio ambiente, que impactos isso traria no equilíbrio ambiental? Então, esse é um dos exemplos, né, mas a gente pode pensar isso para vários animais, para várias características do Cerrado. Será que as pessoas, de fato, conhecem, né, o Cerrado? E, então, é bem importante que a gente conheça. E aí a escola tem um papel fundamental em levar esse conhecimento, e não só o conhecimento, porque um outro aspecto importante para a gente conservar é a gente se sentir parte. Então, a escola ela pode trazer esse pertencimento por meio de atividades, experiências, né,
que vinculem mesmo a pessoa, os alunos que vivem aqui em ambiente de cerrado, ao ambiente em que eles vivem. Então, utilizar meios didáticos mesmo, educativos, para que as pessoas se percebam como parte do cerrado e entendam o papel delas na conservação do cerrado. Então, para mim é isso, o conhecimento ele é essencial, é fundamental para a conservação, e a escola tem um papel crucial nisso. Ana Carolina, e você, juntamente com o seu professor orientador do mestrado, desenvolveram o Cerrado em Jogo, que trata-se de um jogo didático, produto da sua dissertação de mestrado. Como que surgiu a ideia de criar um jogo? E qual é a intencionalidade educativa desse jogo? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, Thalita, a ideia de criar um jogo como um produto educacional é que o jogo ele alcança vários ambientes, né? Não ficaria restrito só ao ambiente escolar. Então, as pessoas podem se divertir em casa, em família. Seria uma forma de levar mais conhecimento para essas pessoas, independente da escola. Além disso, ele pode ser jogado tanto por crianças, adolescentes, adultos. E a ideia de levar os animais do cerrado para esses produtos, né, para um produto como um jogo, é porque a gente quase não vê produtos assim. Então, produtos infantis, né, quando as crianças estão aprendendo as primeiras palavras, aprendendo sobre os animais, normalmente trazem animais da África. Então, a gente cresce sabendo que é um leão, um elefante, uma girafa, mas muitas vezes não sabe o que é um tamanduá, uma anta, uma seriema. São animais que estão aqui pertinho da gente, da nossa realidade, né? Então, a ideia era mesmo divulgar, popularizar, para que as pessoas conheçam e criem essa estima, né? Valorizem o que é nosso. Ana Carolina, e além de criar esse produto educacional, você também investigou no seu mestrado a respeito da percepção de alunos e de professores sobre o bioma cerrado. O que a sua pesquisa revelou? Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Posso, claro. Então, na minha pesquisa, a gente buscou investigar qual a percepção que professores e estudantes do ensino médio tinham sobre o Cerrado, da rede pública aqui em Goiás. Porque a gente entende que eles vivem, né, em ambiente de cerrado, e que isso seria uma disciplina não, uma temática que daria para eles trazerem para a sala de aula, independente da disciplina que os professores lecionam, porque faz parte do cotidiano, né, dessas pessoas, já que a gente vive em ambiente de cerrado. Então, para isso, a gente tinha que entender como esses professores percebem o cerrado, para também saber como eles estão ensinando, se estão ensinando sobre o cerrado. Por outro lado, a gente também precisava saber qual a percepção que os estudantes tinham sobre o cerrado, porque para convencê-los, né, para sensibilizá-los sobre a conservação, para levar conhecimento e informação sobre o cerrado, seria interessante saber quais as percepções que eles já têm sobre o cerrado, né? E a partir disso falar a língua deles e conseguir ter uma troca e um ensino efetivo. Então, a gente procurou saber essa percepção e foi bem interessante que a gente viu que a maior parte dos professores e dos alunos não se veem como parte do cerrado. Eles veem o cerrado como um sinônimo de natureza, como algo distante. Então, por exemplo, para a gente que mora aqui em Goiânia, lá em Pirinópolis, né, que tem cachoeira, tem mato, lá na Chapada dos Veadeiros, isso eles consideram cerrado. Mas se esquecem ou não percebem, né, que vivem em um ambiente de cerrado aqui em Goiânia e em outros municípios de Goiás. E isso é preocupante, né, porque se a gente não se entende como parte desse meio, fica mais difícil a gente valorizar e conservar. Quando a gente já se entende como parte, a gente percebe nossas atitudes, como nossos hábitos influenciam, né, na conservação ou não do cerrado. Então, um aspecto interessante foi quando eu perguntei na pesquisa se eles faziam algo pela conservação do cerrado. Acho que quase todo mundo respondeu que sim. Mas quando você perguntava o que de fato eles faziam pela conservação do cerrado, eles pontuavam aspectos que talvez eles nem tivessem a possibilidade de fazer no dia a dia. Então, pessoas de zona urbana dizendo, não poluo rios, não pratico desmatamento, não faço queimada.
que a gente vê que são aspectos meio que até clichês, né, sobre a degradação do cerrado. Em vez de relacionar com coisas do dia a dia. Peraí, eu não consumo carne para não favorecer o agronegócio. Então, teve respostas desse tipo, mas foram poucas, né? Poucas pessoas conseguiam relacionar. Separo o meu lixo, não consumo tanta água, né? Consumo de forma moderada. Então, pequenas ações do dia a dia as pessoas não conseguiam ter. E aí esse é o problema. Se a gente não vê que o que a gente faz aqui no nosso dia a dia também impacta o cerrado, como que a gente vai conservar, né? Fica uma coisa muito utópica, muito distante. Então, a pesquisa foi interessante nesse sentido, perceber que, de fato, eles não se percebem como parte do meio e nos leva a pensar, né, em próximas pesquisas ou em ações para que as pessoas comecem a se sentir parte do meio. E aí o produto educacional veio também como uma forma de inserir o ser humano ali entre os animais do cerrado, para que as pessoas percebam que ele faz parte desse todo. Muito interessante, Ana Carolina, e nós vamos continuar matutando no próximo bloco sobre o bioma do Cerrado. Voltamos já já! Cerrado, conhecer e ensinar para conservar. É a temática do nosso Matutando de hoje. E nós já dialogamos sobre as múltiplas características do cerrado e agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Iago Pereira de Oliveira, sou do 7º período de Pedagogia do IFG, Campus Goiânia Oeste. O que eu perguntaria hoje, uma pergunta que eu faria hoje, é referente ao que a ciência nos tem a proporcionar relativa à natureza e essas mudanças constantes que a natureza traz a todo momento e todo instante na vida cotidiana, todo momento. Então, Iago, eu vejo a ciência como algo que nos traz informação, conhecimento e direcionamento para que a gente tome as decisões no nosso dia a dia de forma consciente. Então, por exemplo, se a ciência está me dizendo que o maior responsável pelo desmatamento é o agronegócio, eu com esse conhecimento, o que eu posso fazer sobre isso? O que eu posso mudar nos meus hábitos? Eu quero mudar alguma coisa nos meus hábitos? Se a ciência está me dizendo que já foi encontrado microplásticos na corrente sanguínea, o que eu vou fazer sobre isso? O que eu posso fazer sobre isso, né? Eu vou melhorar a minha forma de lidar com o meu lixo, fazer coleta seletiva, eu vou reduzir o plástico que eu consumo, as coisas que eu consumo, vou valorizar empresas, marcas que tenham uma relação e uma consciência ambiental. Então, é isso que eu entendo a ciência, que ela nos traz informação e nos ajuda, nos auxilia numa tomada de decisão consciente. Ana Carolina, e em contribuição com a nossa temática e o nosso diálogo de hoje, nós indicamos para os nossos estudantes e também para todo mundo que nos assiste o documentário Ser Tão Velho Cerrado, de 2018, e que está disponível na Netflix. E dando continuidade ao nosso assunto, o cerrado é considerado um dos biomas brasileiros menos protegidos, né? E os dados têm indicado um aumento no desmatamento. Como você mesma já disse, a conservação exige, em primeiro lugar, conhecimento, para depois a gente se conscientizar permanentemente e desenvolver ações efetivas com relação a isso. Você tem utilizado as redes sociais como uma ferramenta e estratégia para tratar sobre o cerrado. Como é que você tem trabalhado isso? E qual é a intencionalidade educativa dessa ação? Então, quando no mestrado eu estava desenvolvendo meu produto educacional, o Cerrado em Jogo, eu já tinha pensado, como publicitária, né, a importância de estar nas redes sociais para divulgar esse produto, para que esse produto alcançasse cada vez mais pessoas que viriam a pensar, né, sobre o Cerrado, conhecer os animais, e, enfim.
E foi muito incrível, assim, o resultado que eu tive já quando eu coloquei o jogo nas redes sociais, comecei a alimentar esse perfil, os convites que eu recebi, eu cheguei a participar de forma remota de uma aula no Mato Grosso, que um professor me convidou para apresentar o jogo para os alunos, enquanto ele fazia atividade com eles com o jogo. Então, a rede social, ela abre infinitas possibilidades, assim, de divulgação e de contato com pessoas do país inteiro, né, do mundo inteiro. Então, tem sido muito positivo nesse sentido. E para além da divulgação do jogo, eu comecei a trazer também conteúdos de forma leve, né, lúdica também, sobre o bioma, sobre os animais, para que as pessoas fossem, de fato, conhecendo a nossa fauna. E as redes sociais trazem também infinitas possibilidades até de mudança de mentalidade, né? A gente tem os chamados animais carismáticos, do qual o principal é o urso panda, que são aqueles animais que as pessoas têm afeto, acham fofinho, têm a vontade de conservar, né? Porque valorizam aqueles animais. E um exemplo disso, né, das redes sociais, como mudam mentalidades, né, como transformam as pessoas, os pensamentos, foi a capivara. A capivara, que é um animal nosso, né, temos aqui no Brasil em vários biomas, ela se tornou um desses animais carismáticos, por meio de memes, piadas, né, vídeos. Então, é muito interessante como as possibilidades que a internet traz para a divulgação, né, da pesquisa acadêmica e como a gente pode alcançar, levar conhecimento e alcançar a população em geral. Eu acho que nas redes sociais faltam, tem muitos, mas ainda faltam perfis com mais informação fundamentada, né, que a gente constrói durante os cursos, pesquisas, levar isso de forma leve e de qualidade para as pessoas. Bom, Ana Carolina, eu gostaria de te agradecer por compartilhar conosco seus conhecimentos, experiência, resultado da sua dissertação de mestrado. E antes de finalizar, eu gostaria de te pedir para nos indicar uma produção cultural sobre tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Tem um livro que eu gosto muito, que eu conheci durante minha pesquisa de mestrado, inclusive, e ele foi resultado de uma pesquisa de mestrado do autor, o Alves. O livro se chama Cerrado em Quadrinhos. Ele fez várias tirinhas que trazem de forma leve também um conteúdo, às vezes bem-humorado, às vezes em tom de denúncia, sobre o Cerrado. Então, traz com criticidade, a gente consegue ir aprendendo com um olhar mais crítico. Então, isso é ótimo para professores utilizarem em sala de aula também. A gente vê no Enem esse tipo de conteúdo sendo cobrado, né? Então, é muito legal esse livro dele. E ele também alimenta uma página nas redes sociais com conteúdo dessas tirinhas que ele produz. Então, vale a pena seguir também, Cerrado em Quadrinhos, oficial, com um ponto entre as palavras, um ponto final entre as palavras. Thalita, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer toda a equipe do Matutando, agradecer os nossos telespectadores, pela oportunidade de estar aqui falando mais um pouco sobre o bioma cerrado, levando informação, conhecimento, né, para a televisão, para a internet, e que a gente possa cada vez mais divulgar isso o máximo possível. Ana Carolina, então, mais uma vez, nosso muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você hoje no nosso programa. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência, agora também no Spotify. Tchau, tchau!